Kelly Cadanos, dizem que os números não mentem. Será que é isso mesmo? Vamos descobrir em breve, né? Porque a gente trouxe 6 dados que ajudam a gente a avaliar a situação do governo Bolsonaro. Olá, eu sou o Rogério Galindo, aqui de Curitiba, falando pelo Plural. E eu sou a Kelly Cadanos, aqui de Brasília, falando pelo Regra dos Terços. E está começando mais um Anexo 5, o nosso programa semanal em que a gente fala um pouquinho sobre os bastidores da política aqui em Brasília. Tenta dar uma tirada de sarro, né? Porque ninguém é de ferro e a vida já está muito triste, muito exausta, né? Como diria a depoente da CPI dessa semana. E a gente vai falar hoje sobre 6 dados que mostram um pouquinho sobre o governo Bolsonaro e a situação atual do presidente, né, Galindo? Parece que já estivemos melhores, né? Olha, não tá bonito, né? Então vamos ver. A gente está tendo bastante pesquisa nos últimos tempos e é fácil entender por quê. Primeiro porque o governo vai chegando aí no final do 3º ano e, portanto, já vamos nos aproximando das eleições. Todo mundo quer saber o que vai acontecer com o país no ano seguinte. E também porque o presidente vem passando por um desgaste muito grande em função de CPI, de pandemia e de várias outras coisas que a gente vai abordar aqui nesse programa e outras que não vão caber, porque a gente ia precisar transformar isso aqui no segundo episódio do filme Titanic, com mais 4 horas de duração. Então a gente vai falar de algumas coisas, mas principalmente do que as últimas pesquisas vêm mostrando, o Datafolha principalmente, vem mostrando uma queda importante na popularidade e na credibilidade do presidente. Kelly Cadanos, a popularidade talvez seja o indicador mais importante para um governante perto da eleição. E a situação do presidente tá meio feia, né? Pois é, Galindo. Então, a gente tem visto que a situação tá ruim e parece que não vai melhorar muito não, viu? Em maio, por exemplo, a gente tinha o Datafolha mostrando que 45% dos brasileiros consideravam a gestão Bolsonaro ruim ou péssima. Esse número em julho é de 51%. Ou seja, mais da metade dos brasileiros, se a gente não considerar a margem de erro da pesquisa, já consideram o governo ruim ou péssimo. É um número que é o maior desde a posse do presidente Jair Bolsonaro em 2019. 24% consideram o governo bom ou ótimo, né? E 24% também consideram regular. Então, são números que são bem alarmantes, né? Porque essa turma que considera o governo regular tende a migrar provavelmente para o lado ruim ou péssimo, ainda mais nessa situação, né, que a gente tem comentado, de pressão sobre o governo, pressão pela CPI, pressão nas ruas, pressão no Congresso. Então esses números tendem a piorar ainda daqui até o final da gestão. Nessa questão aí da popularidade, esses 51% são todos comunistas, é isso? Aparentemente todos comunistas que deveriam morar em Cuba, na Venezuela. Não sei o que essas pessoas... Eu não sei qual é o bordão da vez, mas é alguma coisa assim. Olha, em Cuba atualmente acho que a gente não deve mencionar aqui, porque daí vai dar mais 2 horas de programa. Mas vamos passar para o próximo número. Se o presidente não anda muito popular, Kelly Cadanos, isso também indica que as pessoas estão mais favoráveis ao impeachment, que está virando uma espécie de Olimpíada no Brasil, né? A cada 4 anos tem. Pois é, Galindo, parece mesmo Olimpíada. Já tem mais da metade dos brasileiros, inclusive, que apoia o pedido de impeachment, né? O presidente Jair Bolsonaro já é alvo de mais de 100 pedidos de impeachment que foram protocolados na Câmara dos Deputados. Houve aí o protocolo de um super pedido de impeachment recentemente, né, por vários partidos da oposição. Alguns ex-bolsonaristas, inclusive, assinaram esse pedido de impeachment e já tem 54% dos brasileiros, segundo o último Datafolha, que querem a abertura desse processo de impeachment. Outros 42% defendem que não, que o Congresso ainda não tem motivo para abrir o impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, ou mesmo que tenha motivo, não deve fazer isso. Então, é um número também que tem crescido, né? O número de brasileiros favoráveis ao impeachment, que é um reflexo, inclusive, de tudo que a gente está vendo na CPI e principalmente das manifestações. A gente já teve 2 manifestações organizadas pela esquerda, né? E outros movimentos sociais pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro.
O MBL vem pra rua também, decidiram marcar uma manifestação, inclusive com um senso de urgência muito grande, né? Porque eles marcaram para setembro a manifestação pedindo o impeachment. Então, eu acho que, né, vamos levar em consideração isso também, né? É o timing, né? É o timing. Agora, lembrando, né, a gente vai passar para o próximo tópico aqui, mas só lembrando para quem está vendo a gente aqui, que essa pesquisa do Datafolha não teve respostas impressas, elas foram todas eletrônicas. Então, o governo está questionando isso no Supremo Tribunal Federal. Pode ter fraude, né? Obviamente. E até porque o Datafolha provavelmente também entra no rol de comunistas. Eu acredito que sim. A gente falando aqui sobre os motivos que levam as pessoas a não confiar muito no presidente e também a querer o impeachment dele. Um deles, por incrível que pareça, dado o discurso que se fez na campanha, é justamente a corrupção. Agora as pessoas acham que o Bolsonaro é corrupto, veja só. Corrupto não, desonesto, se a gente for literal. São 52%. 52% dos brasileiros que acreditam que o presidente Jair Bolsonaro é desonesto. E aí tem uma gama de qualidades também do presidente Jair Bolsonaro que foi revelada, né, pela pesquisa da Datafolha. Eu, inclusive, quando recebi a notificação dessa matéria no meu celular, eu jurava que era uma brincadeira, assim, uma mensagem de sensacionalista, um título de sensacionalista, porque é difícil de acreditar que a gente tem uma pessoa tão benquista, né, bem avaliada como presidente do Brasil. Mas é isso, 55% dos brasileiros consideram Bolsonaro falso, 59% consideram ele incompetente, 66% autoritário e 52% desonesto. E eu esqueci de anotar, mas também tem uma boa parcela aí que considera ele pouco inteligente. Mas aí também, aí não dá para acreditar, não é possível. As pessoas certamente exageraram ao fazer essa crítica ao presidente, sim. Eu acho que tem limite para crítica, né? Não dá para também você simplesmente sair falando qualquer coisa assim sem levar em consideração a realidade. Isso é um absurdo. Mas a gente também tem uma crítica, Kelly, que é em relação aos militares, né? E isso é uma coisa que é nova, né? Porque assim, as pessoas criticarem políticos no Brasil é feijão com arroz, né? Todo dia tem, isso aí é normal. Agora, nesse caso específico, os militares sempre foram uma bengala que o Bolsonaro usou para se apoiar, até nos momentos mais difíceis, né? E agora viraram também um motivo de crítica. Pois é, isso é um pouco reflexo, né, da pandemia Isso é um pouco reflexo da pandemia de Covid e da atuação do general Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde durante o ápice, né, da crise da pandemia, protagonizou alguns momentos aí, como, por exemplo, a falta de oxigênio em Manaus e atraso na aquisição de vacinas, tudo isso, inclusive, agora sendo investigado pela CPI da pandemia. Então, tem tudo isso que forma esse caldo, né? E agora, mais da metade também dos brasileiros, 58% dos brasileiros, já disseram, né, nessa entrevista da Datafolha, que os militares não deveriam trabalhar em funções da administração pública, como foi o caso do Pazuello, como é o caso de outros militares das Forças Armadas que atuam nos ministérios, né? A gente tem o Gabinete de Segurança Institucional, tem a Casa Civil, tem outros cargos do governo que estão cedidos não só nos ministérios, mas também em cargos de segundo, terceiro escalão que estão tomados aí pelos militares, e os brasileiros agora percebem que talvez essa não seja exatamente uma boa ideia, né? Isso pode ser um reflexo do que a gente está vendo na CPI. Inclusive, por falar em CPI, né, a gente tem aí um número também no Datafolha que mostrou que para 70% dos brasileiros existe corrupção no governo de Jair Bolsonaro. E 63% dos brasileiros dizem que houve corrupção especificamente no caso das vacinas, e para 64% deles Bolsonaro sabia dessas suspeitas de corrupção. Então, é um número muito alarmante. E, além disso, a gente também teve
aquela famosa manifestação, né, em que o Eduardo Pazuello, já ex-ministro da Saúde, participou ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Houve abertura de um processo disciplinar no Exército, mas ele acabou não sendo punido, também a pedido do presidente. E 62% dos brasileiros acham que os militares não devem participar desse tipo de ato. E, inclusive, se ajuda a explicar, inclusive, uma DR que a gente tem aqui em Brasília, não sei, provavelmente esse vídeo já vai ter saído depois dessa reunião, mas tem uma DR nessa quarta-feira agendada aí entre os presidentes dos poderes, né, para discutir justamente essa crise institucional que a gente está vendo, né? Luiz Fux chamou o presidente da Câmara e do Senado, o Pacheco e o Arthur Lira, e também o presidente da República, Jair Bolsonaro, para uma conversinha, né, para eles botarem os pingos nos is. Então, isso também explica, né, um pouco essa situação, né, Galindo? Pingos nos is é um programa da Jovem Pan, a gente não pode usar essa marca registrada, a gente não pode entrar nesse terreno. Agora, só para encerrar, Kelly, a gente falou de impeachment, mas a gente sabe que com o Arthur Lira, presidente da Câmara, não vai rolar, e mesmo porque, né, falta só um ano para as eleições, basicamente, então não daria tempo, ou se desse, ia ficar muito em cima, muito esquisito, então não vai rolar impeachment. Imagina um impeachment, né, ao mesmo tempo em que rola uma campanha eleitoral, eu acho que... que beleza. É uma zona. Né, já tá tão tranquila a situação. Então, provavelmente, o reflexo que tem mesmo tudo isso é para a eleição do ano que vem, quando o Bolsonaro provavelmente, supostamente, deve disputar a tentativa de reeleição em outubro, se é que a gente vai ter eleição, todos torcendo para ter, né? E daí, nesse caso, o Datafolha também indica problemas para o presidente. Indica problemas para o presidente. O presidente Jair Bolsonaro tem ido cada vez pior, inclusive, nas pesquisas de intenção de voto, né? Se as eleições fossem hoje, por exemplo, quem aparece em primeiro lugar é o ex-presidente Lula, do PT, com 46% das intenções de voto. O Bolsonaro está com 25% das intenções de voto, isso na pesquisa estimulada, que é aquela em que o entrevistador dá os nomes, né, dos possíveis candidatos para que o entrevistado escolha ali entre aquelas opções. No segundo turno, Lula venceria, se as eleições fossem hoje, com 58% dos votos e Bolsonaro chegaria a 31%, que é aqueles 30%, né, Galindo, que não largam o presidente de jeito nenhum, né, e apostam muito no antipetismo. E, além disso, tem a questão da rejeição, né, porque mais de 50% dos eleitores, 59% para ser mais exato, diz que não vota no Bolsonaro de jeito nenhum nas eleições. Então, se ele não consegue o voto de 60% lá, arredondando dos eleitores, fica muito difícil, inclusive, chegar ao segundo turno, né? Inclusive, pode trazer aí algum problema nesse sentido. Então, não é de se estranhar, né, que ele esteja tão ávido a desacreditar as eleições e a urna eletrônica, porque isso pode acabar sendo uma válvula de escape para ele no ano que vem, né? É normal, né? Quando o sujeito tá ganhando o jogo, dificilmente vai dizer que o juiz é ladrão, né? Agora, quando começa a perder o jogo, aí o juiz é ladrão, o estádio estava inclinado, sempre aparece uma desculpa para possível derrota e o Bolsonaro tá prestes aí a ser derrotado, porque não há mágica possível que eleja alguém numa eleição de 2 turnos com 60% de reprovação. Isso é matematicamente inviável. E por mais que o presidente, segundo a maioria dos eleitores aí, tenha um problema cognitivo, uma lentidão de raciocínio e não seja o lápis mais apontado da caixa, assim, ele sabe que ele está com problemas e ele sabe que provavelmente não vai ser reeleito e vai perder a disputa no ano que vem. E aí, Galindo, tem um outro ponto também, né? Se a gente for pensar como que Bolsonaro foi eleito, né? Além do antipetismo, né? E tudo isso que ele explorou. Ele foi eleito com basicamente as bandeiras de combate à corrupção, o que a gente já viu que não rolou, né? Não só a gente, como 70% dos brasileiros já viram que não vingou. Também a segurança pública, mas aí a gente vai ter mais dados provavelmente no mês que vem, né? Do Atlas da Violência, mas essa questão também não foi 100% resolvida, não foi tão resolvida assim, apesar da pandemia, os índices ainda são muito altos de violência no país.
E a questão dos militares, né? Que ele tinha esse apoio dos militares, prometeu encher de militares na esplanada dos ministérios, etc. E agora a gente também está vendo que os brasileiros perceberam que também não foi uma boa ideia, né? Então, basicamente, toda a plataforma de campanha dele foi sendo desmontada ao longo desses anos de mandato, né? Então, vamos ver o que ele vai inventar, né? Para a próxima campanha. E se vai colar, né? Você veja só, né? Descobrimos que pegar um sujeito que estava acostumado a caiar meio fio e árvore e botar para dirigir a Petrobras não funciona. Olha, não é estranho? Tinha tudo para dar certo. Acho que com mais uns 100 anos de aprendizado como esse, a gente chega lá. Enquanto isso, Kelly, o que a gente vai pedir para as pessoas fazerem aqui no nosso vídeo? Vamos pedir para as pessoas curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. E se você estiver no canal do Plural, também vai lá dar um pulinho no canal do Regra dos Terços. Se você está no canal do Regra dos Terços, também é para dar um pulinho lá no canal do Plural, para a gente fazer essa troca de likes, esse bem bolado aí. Muito bem, bota o joinha, ativa sininho, eu nunca sei o que tem que falar aqui, porque eu sou uma pessoa de 45 anos e estou por fora de tudo isso. Mas a Kelly está aqui para nos salvar e para pedir que você clique aí nas coisas certas e faça tudo funcionar, tá bom? E na semana que vem tem mais, né, Kelly? Na próxima semana, na quarta-feira, sem margem de erro, ao contrário da pesquisa do Datafolha. Tá certo. E a gente vai passar a imprimir também esse programa para você, para ter certeza de que ele é um programa sério. Tá bom. Exatamente. Até mais então, Kelly. Valeu! Até mais.